Bom dia a todos os irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que estamos aqui para juntos louvar e engrandecer o teu nome, né? E nesse momento, iremos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E que o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Grandioso Deus, Pai de amor, de imensa bondade, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor Deus tem feito e continua fazendo, pelas maravilhas, pelas bênçãos, pelas curas, e por estar aqui, ó Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, pelo esse momento maravilhoso, que o Senhor Deus venha abençoar cada um de nós, a cada dia, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Nesse momento, iremos ler em Filipenses 2, de 5 a 11. Amém? O exemplo de Cristo na humilhação. Tendes vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em uma semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tomando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor, iremos entoar 2 louvores, né? Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, tempo frio, né? Mas esse tempo não nos atrapalha de adorar, de exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E nesta manhã, para espantar o frio, vamos nos colocar de pé, né? Vamos mandar este frio embora, em nome de Jesus. E não deixe que este frio atrapalhe a tua adoração com Deus. Aproveite, adore o nome do Senhor. Iremos estar adorando a nosso Deus com a canção Aos Pés da Cruz. Que Jesus possa ser sempre a nossa inspiração, amém? Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas
Jesus que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Para darmos continuidade, iremos estar cantando o Caminho no Deserto. Quem crê que Deus está aqui movendo entre nós, amém? Operando milagres, então adore a Ele nesta hora. Neste momento, nós vamos aproveitar a oportunidade de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluias. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus de poder, Santo Deus. Derrama, Pai, de amor, a Tua graça, o Teu amor no nosso meio, Senhor. Aleluias. Santo, santo és o Teu nome, Senhor. Cremos que o Senhor está aqui movendo entre nós, Pai. É por isso que nós Te adoramos. Aleluias. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declara, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de
Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Enxugue as lágrimas. Só o Senhor pode enxugar as tuas lágrimas. Só Deus que tem um lenço para enxugar as tuas lágrimas. enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Só Deus, Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de milagres. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é Mais uma vez, meu Deus. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de Aleluia. promessas, O caminho nosso no Deus, deserto. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa. Meu Deus, Ele é o único que quando você está no deserto, Ele é o único que te acompanha no deserto. Só o nosso Deus, Ele é o Deus que faz milagre nas nossas vidas. No momento que nós mais precisamos, Senhor, nós te louvamos, Santo Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos a ti, Senhor, porque o Senhor é o único Deus que quando nós estamos no deserto, é o Senhor que lá está conosco. É o Senhor que manda exércitos. É o Senhor que manda anjos. E nesta hora, meu Pai, nós declaramos a ti que nós te adoramos, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz milagres. O Senhor é o Deus de promessa para as nossas vidas. O Senhor é o que cura os enfermos, é que levanta os caídos, é que dá ânimo àqueles que estão desanimados, é aqueles que levantam, Senhor, meu Deus, e se colocam de pé. É o Senhor, Pai, e nós louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, e jamais nós vamos deixar de te louvar, porque o meu Deus é um Deus de promessa, o meu Deus é um Deus de milagres, o meu Deus é um Deus que nunca falha, que jamais nos desampara, e é por isso que nós louvamos, e nós entoamos e cantamos o teu nome santo, e nós iremos dizer: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. aleluias. A igreja poder sentar. Nesse momento, eu peço ao irmão Joel Ribeiro que esteja agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso e pelos dízimos e ofertas. Graças te damos, ó Pai, pelo amor, pelo teu amor maravilhoso para conosco, pela tua salvação em Cristo Jesus. Nos alegramos, Senhor, em estarmos na tua presença nesta manhã maravilhosa, onde sentimos o agir do teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus bendito, continue falando aos nossos corações, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessas, um Deus que opera maravilhas na vida de todo aquele que crê. E nós cremos em Ti, Senhor, e Te louvamos por isso, Te louvamos pela Tua fidelidade, pelo Teu agir nas nossas vidas. Te entregamos a continuidade deste culto nas Tuas mãos, que tudo que fizermos, ó Deus, seja o nosso louvor sincero, a nossa adoração verdadeira a Ti, que és merecedor, ó Pai.
Agora te pedimos que prepares os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, Senhor, que será transmitida por nós através do teu servo, pastor Sabino, que também será usado por ti, ó Deus. Que o teu Espírito Santo esteja em cada mente e coração, falando, ó Deus, despertando-nos para o verdadeiro compromisso de servos teus. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você veio, que você venceu o desejo de ficar em casa num dia chuvoso e frio. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo, que nós temos feito todos os domingos pela manhã, e hoje a gente vai terminar sobre as últimas frases de Jesus, eu só queria dar uma orientação à igreja. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem visto, não sei se você tem percebido ou tem acompanhado, mas eu tenho não só acompanhado, e alguns irmãos que me acompanham nas redes sociais sabem muito bem disso. Nós, nos últimos dias, já esperado que isso acontecesse. A segunda onda de Covid no Brasil, ela já chegou. E para piorar, irmãos, quem já teve, está tendo. Posso, irmã? Posso? A irmã Noemi ali, ó, ela tem um caso na casa dela, de alguém que já teve pela segunda vez. A primeira vez foi tranquilo, não foi? Na segunda vez, veio o pior. E a pessoa foi chegar até o CTI, se eu não me engano, é isso? Foi parar no CTI. Um dos filhos da irmã Noemi. Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Aqui em Tarantim, parece que não tem Covid. Porque as pessoas praticamente andam sem máscara, não levam em conta a situação. Mas eu estou falando algo pessoal. Essa semana, quase toda semana eu estou falando isso. Mas essa semana, nós tivemos casos de pessoas que nós conhecemos, agora atípico. Geralmente, que a gente conhecia, era pessoas idosas, ou obesas, não é isso? Ou que tinha problema de saúde. Essa semana, a gente conhece pelo menos 3 pessoas pessoas sadias, e jovens, estão no hospital entubado agora, por conta de Covid. Então, irmãos, se aqui os irmãos não tomam precauções fora do templo, a gente até entende, mas aqui dentro do templo, eu peço aos irmãos, que os irmãos tomem cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, irmãos, porque a responsabilidade é minha e da diretoria. E se acontecer alguma coisa de alguém falar assim, eu fui contaminado dentro da igreja, a responsabilidade é minha. Outra coisa que eu vou dizer, me arrisco a dizer que depois do segundo turno, há uma grande chance de haver lockdown de novo no Brasil. Então aproveite enquanto a gente está tendo a oportunidade de vir para a igreja, mas ao vir à igreja, nós precisamos tomar as nossas precauções. Não podemos ser displicentes, certo, irmãos? Então, ainda está ali, ó, lá na porta, as informações que a gente precisa tomar. O álcool em gel continua sendo usado, distanciamento é necessário, não pode haver contato, irmãos, não pode. Preserva você e o irmão. Tudo bem, você está bem, e o irmão que tá aí com você? Você não sabe. A gente tem visto aí pessoas assintomáticos que estão passando o vírus. Então, essa é uma orientação pastoral para os irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Nós temos irmãos da igreja que não vieram até hoje no culto. Por quê? Precaução, a gente entende. E os que estão vindo,
nós precisamos tomar cuidado, não só por nós, mas pelos irmãos também. Eu estou dizendo que eu tive gente na minha família que eu perdi, pessoas, amigos que eu perdi, pastores, companheiros de ministério que eu perdi. Então eu não quero ver, nós perdemos um membro da igreja, nós perdemos um membro aqui da nossa igreja, lá da congregação, por conta desse vírus. Então a gente precisa tomar essas precauções. Nós sabemos que é cuidado excessivo. Ah, pastor, não é preciosismo, é cuidado, nós sabemos disso. E, além disso, a igreja está aberta debaixo de um decreto, ainda tem um decreto, ou não tem? Tem um decreto, não tem? Então nós temos que cumprir o decreto, mesmo que a gente venha abrir, está aberto para todos os irmãos participarem, mas tem que tomar as devidas precauções, tá bom? Espero que eu seja compreendido por todos, às vezes nem por todos, né? Nem todos compreendem, mas lá fora você precisa fazer do jeito que você quiser, mas aqui a gente tem norma e a gente precisa cumprir as normas, tá bom? Vamos lá. Está projetado aí, Alisson, semana passada eu pedi, tem aí os slides. Semana passada, algumas semanas, né? Nós já falamos aí sobre as últimas frases que Jesus falou no Calvário. E hoje, o dia todo, nas duas atividades que nós vamos ter aqui, tanto pela manhã quanto à noite, nós vamos falar sobre esse momento de Jesus na cruz. Agora pela manhã, eu vou falar sobre as últimas 3 frases que não encontramos elas nos 3 evangelhos sinóticos. Nos 3 evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, nós não encontramos essas 3 frases que nós vamos estudar na manhã. As 4 frases que nós estudamos até agora, que foi Eli, Eli, lama sabachthani, foi a primeira. A segunda, não sabem o que faz. A terceira, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a quarta, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nós encontramos nesses 3 primeiros evangelhos. As últimas 3, nós só encontramos no evangelho de João. Alguns vão dizer que só João relata, porque ele é o único dos discípulos que está perto de Jesus quando Jesus morre. Então, alguns discípulos, os outros 3 evangelistas, eles falam sobre isso, mas falam bem vagamente, porque eles não estavam, e além disso, Lucas e Marcos, por serem discípulos de Paulo e não estarem na cena, eles apenas têm relatos e escrevem. Então eles não têm uma percepção ou algo mais para poder falar, porque eles não estavam presentes. Mateus não estava na cena. A Bíblia diz que o único discípulo que estava era João, ele mesmo fala isso. Então ele tem mais propriedade, porque é como se ele estivesse embaixo, né? Ele está ali embaixo, junto com a mãe de Jesus e as outras Marias, e ele ouve mais de perto algo que alguns que estavam mais de longe não ouviram. Mas antes a gente vai orar, pedindo a Deus para que Ele fale mais uma vez aos nossos corações. É algo que nós precisamos sempre lembrar do que está escrito na palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, e a cruz é um símbolo em que nós, como cristãos, precisamos olhar como um símbolo de vitória, a qual o nosso Senhor cravou ali a nossa culpa e a nossa falha. Amado Deus, nós colocamos em Tuas mãos essa palavra, que o Senhor possa transmitir aos nossos corações nessa noite, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, eu quero convidar você, para que você venha abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 19, fique com a Bíblia aberta, porque é nesse capítulo que nós vamos transcorrer, e nos versículo 26 em diante, que nós vamos encontrar as últimas 3 frases que Jesus fala ali na cruz. A primeira frase está aí no versículo 26 do capítulo 19 de João, diz assim:
Amém? João 19, versículo 26. Com a mistura de versões, mas vamos ler aí? Vamos ler todos juntos? Sentado mesmo como você está, vamos lá? Amém? Pode deixar lá no 26, que a gente vai ficar aí no 26, depois a gente vai adiantando aí. Se a gente observar, vamos pensar primeiro culturalmente. Alguém aqui na igreja, não sei se foi aqui, não foi aqui não, foi no programa de sexta-feira, sexta-feira passada eu acho, algumas sextas-feiras, o pastor lá de Pernambuco pregou sobre a mulher de Naim, e ele ele falou algo lá, mas como não foi aqui, eu vou lembrar novamente. Bom, já falei isso aqui, mas vou lembrar. Na cultura judaica, na época de Jesus, era o seguinte: hoje, quando um marido morre, o governo brasileiro, ele tem um auxílio para dar, dependendo, né? Ele tem um auxílio chamado, não é aposentadoria, como é que é o nome, irmãos? Pensão. O marido morreu, aí fica a pensão. A esposa, dependendo do salário do marido, ela recebe um salário mínimo, ou até mais, depende da contribuição. Naquela época, era diferente. Naquela época, quem era responsável pela casa, e aí você vai ter a consciência agora, por que dava tanto valor para o filho homem? Na cultura judaica, o filho homem tem mais valor do que a mulher. Por quê? Porque quando o pai morria, o filho era responsável para manter a casa. Se ele fosse casado, ele tinha que trazer a sua mãe para dentro de casa, para cuidar dela. Porque naquela época não tinha pensão, e a mulher, ela não tinha o direito de trabalhar fora, ela tinha que trabalhar dentro de casa. Então a sogra, né, a mãe daquele rapaz, era trazida para dentro de casa, e ele tinha que manter toda a família. Se ele viesse a morrer, é o caso de Ruth, lembra de Ruth? Se ele vem a morrer, o que acontece com Ruth? Ruth volta para a terra dela, para mendigar, e aí, ela e a sua sogra, né, Noemi, Ruth casa com Boaz, porque Boaz vê que ela é alguém que está necessitada. Então, irmãos, aqui, neste texto, nós já sabemos que José já havia morrido. O último relato de José é quando Jesus é esquecido no templo. Depois disso, a Bíblia não fala mais de José. Por que não fala mais de José? Porque José morre. Depois desse período, a gente não sabe mais ou menos, mas José morre. E aí, Jesus, mesmo exercendo o seu ministério, Jesus, ele também é responsável pela sua casa. Eu vou dar só mais uma dica para você. Lembra do primeiro milagre de Jesus lá na boda de Caná? Quem está com Jesus? Maria. Por que Jesus foi com Maria e não José? Porque José já havia morrido e Jesus é o representante legal da casa. Eles não convidavam a mulher, eles mandavam um convite para o representante legal. Jesus estava ali representando a sua família. É lógico que Jesus teve outros irmãos. Antes de José morrer, ele engravidou a sua esposa Maria outras vezes. E aí o que acontece? Agora, por que eu estou falando isso tudo? Porque aqui, irmãos, tem uma lição, tem algo que acontece que a Bíblia não fala. E eu descobri isso através de Buckley, um comentarista bíblico, que
acendeu a chave. Às vezes a gente lê o texto e a gente não percebe. Juntando esse dado histórico, que Jesus era o responsável, era aquele que tinha que manter a casa de Maria. O problema é o seguinte: José morreu e Jesus está morrendo na cruz, e Maria está ali chorando. Maria não está chorando porque ela vai passar fome, não, pelo contrário. Maria não está chorando ali porque ela vai perder o seu mantenedor, não. Maria está chorando porque ali está o filho dela também, aquele que ela gerou. Mas, queridos, tem uma coisa que me chama a atenção. Eu já falei aqui que a dor que Jesus estava sofrendo era uma dor que nenhum de nós imaginamos. Mas tem uma coisa aqui que Jesus faz neste texto, quando ele profere essas palavras, que é algo surreal. Ele, levando sobre si o nosso pecado, o pecado da humanidade toda, desses 2000 anos, e quantos anos virem ainda para frente antes dele voltar, ele está ali segurando o pecado de todo mundo, ele está sofrendo, ele está ali, além da carne, além da dor, além da angústia, ele se preocupa com a sua mãe, ele se preocupa com a sua responsabilidade como filho. E ele diz assim: mulher. Primeiro que aqui ele coloca a Maria no lugar dela, ele diz: mulher, agora eu passo a minha responsabilidade para este. Quem era este? Primeiro é importante a gente parar e pensar, quem era este? Era João, eu já disse aqui. Só que quem era João? João não era um qualquer. Lembra que eu disse que ficava na família a responsabilidade? Se você for olhar a genealogia de João, João é filho de Salomé. Salomé era praticamente irmã de Maria, ou seja, João era primo de Jesus, não é o João Batista, isso aí já é outro João. João era primo de Jesus, ou seja, ele diz para João, em outras palavras, né? Cuide da minha mãe, porque a minha missão aqui acabou, e eu não posso mais exercer o papel como homem da minha casa, faça isso por mim. E ele diz para Maria: Maria, aí está o seu filho. Ele diz, Maria, ou mulher, né? Ele não chama ela de mãe, mas ele diz, mulher, agora ele vai cuidar de você. E a história vai dizer que realmente Maria vai com todos, e um detalhe que me chamou a atenção, por que Jesus, presta atenção, Jesus tinha outros irmãos? Sim. Por que Jesus não passou a responsabilidade para um irmão dele, de sangue? Por que ele não passou? Por que ele passou para João? Tem duas coisas aqui importantes. A Bíblia, queridos, é fascinante, porque a gente lê, a gente não vê, e isso praticamente não está ali explícito, mas está contido ali. Primeiro, por que Jesus não passou para os irmãos? Primeiro, porque os irmãos não creram em Jesus como Cristo. Por isso que Jesus disse que o profeta em casa não tem honra. Dentro de casa, Jesus não era honrado pelos seus irmãos. Eles não o respeitavam como o Messias. Mesmo ouvindo, porque eles não sabiam, mas eles ouviam a própria mãe dizer: o seu irmão mais velho não é nascido como vocês, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Mesmo assim, e aí a gente sabe, dentro de casa tem aquele ciúme, tem aquele negócio, dentro de casa tem só quem nasceu sozinho que eu digo assim, só quem é filho único não sabe o que é isso, né, Jean? Porque só quem é filho único não sabe o que é isso. Quem é filho único não sabe. Mas quem tem irmãos aí sabe o que é, não sei o que, comeu minha coxa, comeu isso, e não sei o que, pegou minha bermuda, e não sei, sabe? E aí dentro de casa, eles não honravam Jesus. É por isso que você vai ver na Bíblia a ausência dos irmãos.
poucas vezes você vai ver falando sobre os irmãos de Jesus na Bíblia, mas fala. Quando a Bíblia fala lá, quem é aqui, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, era praticamente não os irmãos homens, ele tinha irmãos homens, mas eram as meninas, porque elas estavam ali. E aqui esse texto, eu vou até citar aqui, esse texto quando diz, sua mãe e as suas irmãs estão ali, praticamente dá-se a entender que elas estavam indo buscar, José já tinha morrido, e praticamente elas estão indo ali pegar o mantimento. Jesus mantinha a casa, mesmo estando longe de casa, ele mantinha. Então, aparentemente, o texto dá a entender que além de elas irem ver, porque ele ficava muito tempo fora de casa, ele saiu de casa, ele já não morava com Maria, ele morava em Betânia, e Maria morava em outra localidade, ela continuava em Nazaré. E aí o que acontece? Você vai ver que Maria vai lá com as irmãs de Jesus. E o que ela foi fazer lá? Ela foi ver o filho, e também ela foi pegar o mantimento, porque Jesus mantinha, talvez ele não tinha mandado, e ela foi buscar. Enfim, aqui esse texto, quando Jesus fala para João, olha, aí está sua mãe, nos revela uma coisa. Primeiro, dentro de casa ele não era honrado. Segundo, na hora da sua dor, seus irmãos não se importaram com ele. Se Maria sabia que Jesus estava na cruz, certamente seus irmãos sabiam. E o que eles fizeram com ele? Que morra. Agora preste atenção numa coisa que Jesus nos ensina. Embora, quem mantinha a casa? Irmãos, quem mantinha a casa? Quem cuidava da casa? Pronto. Quem cuidava dos irmãos? Preste atenção. Mas quem Jesus cuidava, quando ele precisou, fizeram o que com ele? Que morra. Mas, ou seja, eles abandonaram a quem? Jesus, o seu mantenedor. Mas o seu mantenedor não esqueceu deles. Quando Jesus disse, João, cuida dela, ele não está dizendo só de Maria, está dizendo, cuida da minha família. Você viu como eu estava fazendo, continue a fazer por eles. É lógico que depois, a Bíblia não fala, mas dá uma certa, Flávio Joséfo talvez, ele dá a entender, quando ele escreve sobre o cristianismo após a morte de Jesus, que alguns irmãos de Jesus, depois de verem o acontecimento, a morte, a ressurreição, creem nele. Não são todos, mas, queridos, aqui esse texto nos ensina isso. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Jesus, além de cuidar da sua família, ele também cuida de João, porque ele sabia que João era um dos que mais ia sofrer. Então ele deixa alguém para cuidar de João, alguém para dar o auxílio a João, e ele está dizendo, olha, vocês dois vão sofrer, então cuide um do outro, E aqui, queridos, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Até o final do dia, até o final, no último suspiro de Jesus, ele pensava mais nas pessoas, mais na tristeza, mais no que as pessoas iam sofrer, do que ele mesmo estava sofrendo. Ainda hoje, queridos, lógico, Jesus hoje não sofre mais, louvado seja Deus, ele ressuscitou, está no céu, mas ainda hoje ele cuida de nós. Ele se importa com as suas tristezas, ele sabe quais são as suas perdas, ele conhece a sua dor, ele conhece as suas dificuldades, ele sabe o quanto você necessita de algo, assim como Maria não precisou de falar nada para ele.
Maria só estava ali chorando. João só estava ali em silêncio. Ele não podia nem falar, porque se ele falasse, ia acontecer o que aconteceu com Pedro. Eles iam reconhecer a voz de João e dizer: ei, você é um deles, vamos pregar você também. Mas ele não se importou com isso. João não está preocupado se eles vão pegar ele, se eles vão crucificar ele. João está ali embaixo, sofrendo junto com aquelas mulheres, dizendo: meu amado, eu não te abandonei. Como eu disse semana passada, alguns discípulos, como Pedro, que se decepciona pelo fato de ver o seu Messias morto e abandona Jesus voltando para as redes, João não abandona. João está ali até o último suspiro. E o que isso nos ensina? Que nós não podemos abandonar a nossa caminhada. Nós não podemos abandonar o nosso Senhor por nada, por pessoas, por palavras, por situação nenhuma. Não devemos abandonar o nosso Senhor por nada. E mesmo que soframos perigo de morte, mesmo que venhamos a sofrer retaliações, ou até mesmo que venha doer na nossa carne, ou que nós venhamos a se decepcionar com nós mesmos ou com alguma coisa, não podemos deixar o nosso mestre. Esta é a lição que Jesus nos passa quando ele diz: aí está a sua mãe, aí está o seu filho, cuidem por mim. Uma outra palavra, e é uma forma mais espiritual, Jesus está dizendo: eu estou indo, mas eu não deixarei de cuidar de vocês. Ele está dizendo isso para mim e para você. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, agora o versículo 28, nós vamos ler aí. Agora no versículo 28, fique aí com a sua Bíblia aberta em João 19, 28. Vamos lá? Depois... Aqui eu vejo um paradoxo, eu vejo uma contradição, porque alguns dias atrás, nessa situação, Jesus estava sentado à beira de um poço e disse para uma mulher: me dê água. Ela disse: eu não posso dar água a você. E ele diz: se você souber, a água que eu tenho para te dar, quem bebe dela nunca mais terá. Então Jesus está dizendo que ele tem água, e nós já vimos isso aqui, que é uma água espiritual, e aqui ele pede água, ele bebe a água. Mas aqui, às vezes a gente não para pensar, por que as coisas estão ali na Bíblia, por que isso está aqui? Primeiro, que isso aí, a Bíblia é bem clara em dizer, Jesus teve sede, e o fato de Jesus ter sede, está lá, se você quiser abrir a sua Bíblia, no Salmo 69, 21, tá bom? É um cumprimento aí do Salmo 69, 21, mas tem uma outra coisa por trás deste texto, historicamente. Você vai observar que só João, eu acho que Mateus também fala, mas João em específico, ele deixa bem claro: eu tenho sede. Você sabe por que Jesus, por que está escrito isso daí na Bíblia? Por uma só finalidade: para combater uma mentira que estava sendo pregada na época de Jesus, ou pós-Jesus. O livro de João, ele é escrito aproximadamente alguns anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Aqui Bacler vai dizer que o livro de João foi escrito aproximadamente 100 anos depois do nascimento de Jesus, 100 anos depois. Nesses 100 anos que Jesus morreu e ressuscitou,
surgiu, além do cristianismo, uma outra religião, a religião chamada gnosticismo. O que os gnósticos pregavam? Pregavam Jesus, pregavam a Deus, né? É uma religião nascida também dentro do judaísmo, só que eles pregavam algo totalmente antibíblico. O que eles pregavam? Eles pregavam, nas suas doutrinas, ou na escola, eles tinham uma escola, a qual depois você vai ver Paulo combatendo, e Pedro também contra eles. Eles pregavam que Deus é um espírito puro, e que Deus, sendo um espírito puro, não podia assumir um corpo, visto que a matéria, ela é má. Portanto, eles ensinavam que Jesus não havia vindo em carne. Eles pregavam que Jesus era um espírito. Eles pregavam que quando Jesus andava, não podia ver a sua sombra, porque ele era um espírito. As pessoas não tocavam em Jesus. As pessoas não podiam tocar em Jesus, porque ele era um fantasma. Esta era a doutrina dos gnósticos. E quando João escreve que Jesus tem sede, e o texto aqui de João diz que eles dão vinagre para ele beber, e ele bebe o vinagre, isso mostra que cai por terra toda a doutrina dos gnósticos. Mas por trás desta história, por trás desta falácia mentirosa, nós temos uma lição. Nós temos a lição que o sofrimento de Jesus, ali na cruz, o seu corpo estava perdendo líquido, estava perdendo sangue, ele não tinha forças para respirar. Afinal, a morte de cruz era uma morte por asfixia, não por perda de sangue. Mas o texto nos ensina que ele tem sede. Isso nos ensina que a sede dele foi até o ponto de se entregar. E ele poderia ter segurado e não ter dito, mas a dor, o sofrimento. Eu não sei se alguém aqui já teve sede. Eu não sei se alguém aqui já teve num ato de desespero de sede. Eu tive uma vez. Fui para o Rio de Janeiro passar umas férias. Quando eu voltei, eu era menino, eu estava sozinho no ônibus. Eu não me atentei para comprar água. E o ônibus saía da rodoviária do Rio de Janeiro e só vinha parar na divisa com o Espírito Santo, e é longe. E irmãos, eu estava sentado na janela, e eu peguei o ônibus por volta de 11 horas mais ou menos, solzão de janeiro, Rio de Janeiro, né, calor. E eu sentado na janela, tinha uma pessoa do meu lado, pegava a água assim, ó. Chegava e falava assim, parecia que estava me perturbando. Eu falei, vou olhar aqui pela janela. Quando eu olhava na janela, o ônibus passava no quebra-mola, tinha alguém sentado num bar, alguma coisa, tomando uma água assim, e a boca foi ressecando, e eu fui entrando em desespero, e eu tentava dormir, eu tentava fechar os olhos, e aí eu fui lá na beira do motorista, que hora que esse ônibus vai parar? Ele disse, que foi, jovem? Eu disse, rapaz, que hora que tantas horas? Quando eu vi que estava chegando, eu fui para a porta, e eu saí em desespero em busca de água. Não chega nem aos pés do que Jesus estava sofrendo. Mas sabe aonde eu quero levar você? Porque ele sofreu, até o ato de sentir sede, e tudo isso sabe por quem? Por eu e por você. Uma coisa que a gente precisa aprender, às vezes nós não estamos dispostos a pagar um preço por alguém, ou até mesmo por Jesus. Às vezes a gente
quer só fazer do nosso jeito. A gente não quer pagar preço. A gente não quer fazer algo. Ele não pede para você pagar, mas por gratidão, por reconhecimento daquilo que Ele fez. Eu acho que o mínimo que a gente venha fazer não vai ser nada para nós, mas Ele está vendo. Ele sabe quando você faz algo por Ele. E para finalizar e para a gente ir para casa, a última frase, pode colocar aí, Alisson? É essa daí. Ele diz: está consumado, tetelestai. É a frase em grego, tetelestai. Está consumado significa, aliás, traduzido em grego significa tetelestai. Jesus está dizendo na cruz: eu paguei. Jesus está dizendo tetelestai, mas em outras palavras Ele está dizendo: por você eu faria novamente. Paguei a sua dívida, rasguei a sua conta. Você pode olhar que o seu débito está sanado, você não deve mais nada. Eu paguei por você. Queridos, pensa num preço caro, mas Ele dá. Eu tenho certeza que Ele daria de novo a vida dele por mim e por você. Não vai dar. Ele não vai dar porque Ele só deu uma vez. O sacrifício é único. Mas tem uma coisa aqui que Jesus, duas coisas aqui que Jesus faz quando Ele brada. E observe uma coisa: é uma sucessão de acontecimentos. O primeiro acontecimento, Ele entrega a mãe, a João. O segundo, Ele pede algo para beber. E depois que ele bebe, você vai observar que o vinagre que eles dão a ele não é o vinagre de hoje, né? Era tipo um vinho estragado. Na verdade, o vinagre lá era um vinho estragado. E aí o que acontece? Aquele vinagre, ou aquele pouco líquido que ele toma, dá energia, porque depois ele morre. Ele não conversa mais nada. A Bíblia diz, o texto diz, que ele só reclina a cabeça e morre. Alguns escritores, os evangelhos vão dizer, Marcos, Mateus e Lucas, que ele só dá um brado, mas eles não falam brado, só João escuta. Você vê que ele não tinha tanta força para gritar, mas acredito que ele diz: tetelestai. Ele está dizendo: Pai, Tu estás glorificado aqui na terra e no céu. Homem ou humanidade, pessoas caídas, vocês podem se levantar, porque eu paguei o seu preço aqui na minha cruz. Ele está dizendo: não é minha essa cruz, é sua, mas eu fiz por você. A dor não é minha, a dor era para você, mas eu sei que você não suportaria, por isso eu paguei no seu lugar. Já reparou que nós não queremos sofrer? Eu sempre digo isso, ninguém quer sofrer. Essa semana, nas últimas 2 semanas, quinta que passou agora e a outra, no estudo para batismo, na quinta-feira, eu martelei essa lição. E eu vou falar uma coisa aqui que tem acontecido dentro das nossas igrejas. As ovelhas de hoje não se submetem mais aos seus pastores. Vou mais. As ovelhas de hoje não querem ser corrigidas ou exortadas, não querem. E eu disse para o pessoal que vai se batizar aqui dia 6, falei: olha, vocês que estão se batizando, que estão no preparo para o batismo, não tenham dúvida que se vocês errarem,
se vocês andarem fora daquilo que vocês estão aprendendo, se eu for pastor, ou pela igreja que eu conheço, que eu pastoreio, vocês vão ser chamados para receberem uma disciplina, ou qual as três? Normativa, cirúrgica ou corretiva. Existem essas três. Para você que se batizou e não sabe, né? Talvez você se batizou e não sabe dessas três. E aí o que acontece? A normativa é essa aqui, é de púlpito. A corretiva é aquela que chama e fala: meu irmão, você está andando errado, a Bíblia diz isso aqui, faça isso daqui. E tem a cirúrgica, que é a nossa igreja, a nossa denominação, em último caso, usa como a exclusão. E aí, nós vemos uma geração de crentes que foram doutrinados na famosa doutrina do mimimi. Não pode, deixa lá, fica lá, vai se consertando, eu disse isso para eles. Jesus diz: vinde a mim como estás, mas não fique como você chegou. Mude, transforme, cuidado com o que você faz. E as pessoas hoje não querem. E aí eu fico olhando, irmãos, um sofrimento desse de Jesus pagou lá por mim e por você. E será que as palavras dele não têm valor? Porque ele tem palavras aqui na Bíblia que nos exortam, que nos corrigem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e para finalizar a minha palavra: nós precisamos consertar os nossos erros, nós precisamos ajustar as nossas contas. Com quem? Com Jesus, porque Ele pagou o meu preço, pagou o seu preço, mas Ele requer uma coisa de nós: arrependimento. E eu vou dizer uma coisa: arrependimento não é de palavras, arrependimento tem que vir acompanhado de atitudes. Não adianta você ficar: eu me arrependi, mas continua fazendo a mesma coisa. A gente tem que mudar, irmãos, a gente tem que ter transformação. A palavra, eu disse isso aqui para os irmãos: metanoia, mude de vida. O apóstolo Paulo diz: eis que tudo novo se fez, uma nova criatura precisa ser gerada em nós. E essa nova criatura tem que ter uma visão da cruz vazia, uma cruz a qual ali tem sangue, e um sangue precioso que não merecia estar ali, mas morreu por mim e por você. Alguém que está na cruz ali, irmãos, no meu lugar, no seu lugar. Alguém que foi até o último minuto sofrendo para pagar a nossa culpa. E nós não queremos pagar nada. Nós não queremos ser corrigidos, não queremos ser exortados, não queremos ser doutrinados, não queremos se enquadrar na lei do Senhor. Vou falar isso à noite. Vai para casa pensando nisso. Tetelestai. Ele pagou o meu preço, Ele pagou o seu preço. Jesus morreu com um grito de triunfo em seus lábios. Sabe o que Jesus disse lá na cruz do Calvário, quando ele diz tetelestai? Ele está dizendo: pode jubilar, porque você agora é um vencedor através da minha morte. Pode ficar feliz, porque eu, Jesus está dizendo, refiz o caminho para o céu para você ir. Ele está dizendo: tetelestai, pode se alegrar, a vida venceu a morte. Feche seus olhos.
Vamos orar. Eu não sei a letra não, James, por isso que eu não vou cantar. É melhor nem cantar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Nós te louvamos porque, assim como está sendo este instrumental no altar da adoração, aquilo que parecia uma derrota, para nós se tornou uma grande vitória. Ao terceiro dia, ele subiu com as chaves do inferno nas mãos, dizendo: o inferno não pode mais dominar a vida daqueles que em mim confiarem, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, e quem crê em mim, ainda que morra, viverás, porque na cruz tetelestai, eu paguei, eu consumi o seu pecado, a sua dor, e por você eu morri e entrego nas mãos do meu Pai a vida da humanidade, para que creiam e sejam salvos. Aleluias. Oh meu Deus, faça em nós adoradores que olhem, que possamos olhar para a cruz e possamos ver ali a nossa dor, o nosso sofrimento. Jesus Cristo, muito obrigado, porque na verdade, mesmo conhecendo a tua palavra, nós somos falhos e pecadores, nós somos miseráveis. Quantas falhas, quantos erros, quanta ingratidão nós temos cometido, Senhor, em direção ou contra a tua palavra. Oh Deus, nós não merecemos, porque nós somos falhos, somos ruins, mas mesmo assim tu nos amastes, mesmo assim tu nos amou, mesmo assim tu continuas a nos amar incondicionalmente. Não é o que nós viemos fazer, mas é o que o Senhor fez por nós. Eu te louvo, Deus, eu te glorifico pela vida de Jesus Cristo e pelo sacrifício naquela cruz do Calvário. Obrigado, Deus, que estes domingos que nós estudamos sobre as frases de Jesus possam ser combustíveis para os dias céus para me contar que não é o seu lugar, o amor assim, o mundo não conhece. À noite nós vamos estar falando Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, o amor assim, o mundo não conhece. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória